Oi, pessoal. Vim falar com vocês hoje sobre rotina. Olha que interessante. Eu acredito que esse vídeo ele vai ser mais impactante para os pais dos meus alunos do que diretamente para os professores, mas também os professores são pais. Então essa conversa pode ser agradável para ambos os lados. Por que é tão importante a gente estabelecer uma rotina na vida dos bebês? Porque as crianças muito pequenas, elas começam a aprender a partir do que a gente mostra para elas. Então, um bebê pequenininho, a gente começa a alimentá-lo, começa a trocar as fraldas, começa a dar banho. E ali, ele vai entendendo as sensações, como é gostoso estar limpinho, como é gostoso o aconchego na hora do sono, a alimentação, os diversos sabores, a introdução alimentar que a gente vai fazendo conforme a criança vai tendo a maturidade da mastigação, a gente vai mudando as texturas e etc. O que é isso? A gente tá mostrando o nosso mundo para um bebê que não conhece nada ainda. Então, se a gente estabelece uma rotina, um horário para tudo, a criança tem o horário onde ela acorda, aí o horário onde você oferece o café da manhã, que geralmente para criança bem pequena, como é o caso da minha turma, é uma fruta. Aí, passada ali algumas horinhas, você oferece o almoço da criança. Muito importante, que eu mesma não sabia, então, enquanto professora e enquanto mãe, eu cometi alguns erros durante alguns anos, que a criança precisa sentir aquela textura do alimento, ela precisa pegar no alimento, ela precisa sentir o cheiro do alimento e conhecer realmente o alimento até que ela passe a comer esse alimento. O que isso vai fazer? Vai fazer com que as diferentes texturas, as diferentes temperaturas vão criando ali nela um conhecimento a respeito daquilo. Então vai ficar fácil para ela aceitar aquele conhecimento novo. Então, horário para todas as coisas que a gente vai fazer. E como que a gente destaca uma ajuda para poder fazer essa rotina ser verdadeira, para fazer essa rotina interiorizar cada vez mais no dia a dia da criança? A gente pode fazer pequenas introduções. Então, quando a gente quer fazer um bebê dormir, a gente não vai cantar para ele? A gente canta lá, vamos supor que a gente cante todos os dias na hora do sono a mesma musiquinha. A Dona Aranha subiu pela parede. Quando você começar a cantar isso, o bebê automaticamente vai pensar, é hora de dormir. Aí vem aquela parte de brigar contra o sono, que é normal dos bebês, mas já é uma introdução que ele sabe que antecede algo que vai acontecer. A musiquinha do sono, então agora é a hora de dormir. É a mesma coisa quando a gente vai dar o almoço, que geralmente a gente canta, principalmente na escola. Meu lanchinho, meu almoço, vou comer. A criança já tem aquela lembrança de que essa música antecede um acontecimento. Depois da musiquinha, é a hora de comer. Então veja que são pequenas coisinhas que nós não damos às vezes muita importância, que fazem parte de uma construção de conhecimento do bebê. E se a gente se abstém de tudo isso, vamos supor, a gente acorda e faz tudo no automático, tudo correndo, tudo misturado, fica mais difícil a aceitação da criança e fica mais difícil a construção do aprendizado, né, daquela rotina, daquela vivência. Então, quando a gente fala de rotina na educação infantil, principalmente, às vezes os papais, as mamães não compreendem a grandiosidade que isso tem para o processo de desenvolvimento da criança. E é muito importante, é muito bom toda essa rotina, contribui demais para a vida deles. Outra coisa que eu queria falar a respeito de rotina, que a gente está no meio de uma pandemia. Então, gente, para pensar. Olha, eu vou dar o exemplo da minha vida para vocês, né? Vocês sabem que eu adoro os testemunhos. E o meu testemunho é o seguinte: eu e meu marido, nós viemos de uma realidade de acordar 5 e pouco da manhã, trabalhar o dia todo fora e chegar perto das 8 horas da noite. Meu marido chegava até mais tarde que isso. De repente, a gente se viu trancado dentro de casa, a gente se viu com todas as atividades que eram costumeiras, rotineiras da nossa vida, transformadas. Tudo isso virou
uma explosão como que eu posso dizer, de comportamentos, de emoções, de tudo, mexeu com tudo, com a vida de todo mundo. Então, tudo aquilo que a gente desenvolvia fora de casa, a gente passou a ser obrigado a continuar desenvolvendo, só que trancado dentro de casa. Então, quando um professor oferece para vocês um grupo de WhatsApp, às vezes quando é uma criança de ensino fundamental, que além do grupo de WhatsApp, a gente tem um portal, né, de estudos, e aí o professor oferece uma musiquinha, oferece uma história contada, ou ele oferece a construção de um brinquedinho, que era algo que óbvio que a gente ia desenvolver isso na escola com as crianças. Só que a gente está impedido de tudo isso. E às vezes você olha para aquela atividade e você sente assim, nossa, tá faltando tanta coisa aqui, eu acredito que o trabalho do professor tá tão pobre, tá tão ruim. Na verdade, eu queria dispor de um espaço onde eu deixasse meu filho para eu poder ir trabalhar, para eu poder fazer as coisas que eu preciso fazer. E agora eu tenho que cuidar do meu filho e tenho que ficar olhando esse professor dizer essas bobagens para mim, mandar eu fazer um brinquedo reciclável, mandar eu pintar isso aqui, eu construir aquilo ali. E não é meu interesse. Mas, gente, o professor está vivendo a mesma situação. O professor tem inúmeras fontes de registro que ele precisa dar conta. Ele precisa dar conta do registro do desenvolvimento do bebê, da papelada do dia a dia, que tem bastante coisa que a gente tem que construir, o que a gente planeja fazer e depois o que a gente fez, o que executou, o que deu certo, o que não deu certo, a criança que respondeu, a criança que não respondeu. É um monte de coisa. E dentro de tudo isso que a gente tem que fazer, a gente também está na nossa casa. A gente também tem que cuidar dos nossos filhos, tem que lavar a roupa, passar a roupa, fazer a comida, limpar a casa. Então imagina, não é uma situação difícil só para as famílias, é uma situação difícil para o mundo. Isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo. Então, olhe com carinho esse trabalho que o professor está oferecendo. Você pode imaginar que ele seja pouco, mas ele é o melhor que a gente consegue oferecer agora. Realmente, eu também precisava de um espaço onde meus filhos estivessem para eu poder dar conta das coisas que eu tenho para fazer. Mas a gente precisa se adequar a tudo isso. Se a gente conseguir estabelecer uma rotina na nossa vida, na vida deles, a gente vai conseguir dar conta de tudo isso e a gente vai conseguir fazer isso de uma forma que não seja tão dura, tão difícil para todo mundo. Então, aceite as atividades do seu professor, do professor do seu filho, trate ele com paciência, com carinho, porque ele tá se esforçando para te oferecer o melhor. Talvez não seja tão bom. Talvez você olhe e fala, nossa, mas o professor da filha da minha vizinha fez uma coisa super legal e a professora da minha filha não faz. Mas cada um tem uma habilidade para uma coisa. Alguns têm uma habilidade de construir coisas assim... Perdi a palavra, gente. Coisas pedagógicas, painéis e coisas artesanais maravilhosas. A pessoa tem aquela habilidade e outros não têm tanta. Então, ele vai ter que se virar com essa nova realidade com a habilidade que ele possui. E o que chega para vocês podem acreditar que está chegando da melhor maneira que a gente pode oferecer. Então, vamos unir as nossas forças, vamos torcer para que essa situação acabe o mais rápido possível. E enquanto ela não acabar, vamos receber com carinho o que a gente tem para oferecer. A gente está oferecendo o melhor e com certeza, gente, o ano passado meu filho estava a gente costuma chamar em Suzano de G5 e aqui em Mogi, que é onde eu moro, onde ele estudava, era o Infantil 3. Então, a professora, eu sendo da área, eu sabendo da importância, a professora mandava as atividades, eu não conseguia dar conta de tudo, porque eu tinha todos os afazeres da casa, tinha que ensinar meu filho, e era uma coisa, eu tava grávida, meio deprê, né, com toda aquela situação de mudança, e eu não conseguia dar conta mesmo sabendo da importância, mas eu não deixei de valorizar aquilo que chegava para ele. Eu mesmo que eu não concordasse, que eu não achasse que estava bom, eu mostrava para ele, quando eu mostrava, da melhor forma possível. Filho, olha a história que sua professora mandou, quando ela mandava um feedback, olha o que a professora falou de você, ela te elogiou, você é maravilhoso, você é lindo, porque isso contribui demais, gente, com o papel do professor, como a criança também vai enxergar esse professor futuramente. A gente precisa despertar nos nossos filhos, nos nossos alunos, a importância que tem a educação, a importância que tem o estudo, para isso ficar vivo na mente dele.
E a melhor parte, a melhor forma de tudo isso é o respeito mútuo, né? A gente oferece com carinho e a gente quer receber o carinho de vocês, ok? Muito obrigada por me ouvir e eu desejo muita sorte, que tudo isso acabe logo, que a gente volte à normalidade, para que cada papel fique no seu papel, que a gente possa continuar se ajudando.